aí, né? É isso aí? Amém. Muito bem. Amém. São exatamente 3 horas. Nós vamos tentar fazer a nossa parte em 1 hora, né, Edmur? Amém. Então, nesse período da tarde, nós teremos vários assuntos. E um dos assuntos que nós vamos tratar é esse: grupo familiar de cuidado e multiplicação. Estarei eu e o irmão Edmur cuidando dessa parte nesse período, ok? Deixa eu ver se vai funcionar aqui o... funciona. Aleluia. Muito bem. Bom, nós vamos então falar sobre grupo familiar de cuidado e multiplicação. Nós temos já a prática dos nossos grupos familiares na vida da igreja. Essa é uma coisa que nós já temos há muitos anos. Nós cantamos esse hino falava do mover atual de Deus, representado na visão do tabernáculo. E isso nós cantamos mais ou menos no final dos anos 80 e durante os anos 90, ok? Quem já estava na vida da igreja nessa época? Opa, até que é um bom número, né? Vocês já tinham cantado esse hino antes? Quem já tinha cantado esse hino antes? Ok. Quem nunca tinha cantado esse hino antes? Uau! É praticamente a metade, né? Muito bem. Talvez alguns de vocês não cantaram, mas nessa época, talvez, provavelmente, quando você veio para a vida da igreja, você viveu um pouco disso, porque esse era o mover de Deus, e é o que foi passado para nós, e nós praticamos isso durante um bom tempo, ok? E o objetivo do grupo familiar, primeiro se chamou reunião de casa, era que as reuniões em casa, todos os irmãos funcionassem e também que houvesse multiplicação. Os nossos grupos familiares, durante esses anos, ok, eles terminaram se tornando grupos familiares de cuidado mútuo, mas perderam essa característica que é de multiplicação. E porque eles perderam essa característica de multiplicação, nós estamos retomando isso, e o que nós vamos fazer agora é passar bem rapidamente um pouco da visão, um pouco das experiências que nós estamos tendo. Nós não vamos esgotar o assunto é bastante amplo e precisamos de um treinamento específico sobre isso. Eu estive recentemente no Equador, no Peru, e nós tivemos um aperfeiçoamento, em grande parte foi em cima disso, foi praticamente um dia inteiro, manhã, tarde e noite, nós entrando nisso. E o que nós vamos fazer aqui é mais do que nada despertar vocês para isso, e depois vocês vão começar a praticar, e nós aqui estaremos também para poder ajudá-los e assessorá-los, né, em tudo que virá. Amém. Muito bem. O ciclo vital da igreja, como está mostrado ali, existe um ciclo vital, ok? O que significa vital? É de vida ou morte, ok? Se eu não viver isso, morro. Então a igreja tem um ciclo vital. Qual é o ciclo vital da igreja? Começa com evangelizar, começa com gerar. Então na igreja já está sempre entrando gente nova, ok? Isso é vital, porque senão nós vamos começar a fazer mais velórios do que batismos. Tá certo? Então, por isso esse ciclo tem que acontecer, ok? E ele começa com gerar e integrar, depois tem o cuidado 1 a 1, apacentar, discipular. Aí nós temos o GF, né, familiar, consolidar, e nós temos finalmente a igreja no viver, crescer e gerar. E ali, para que o ciclo continue, nós vamos dar formação de líderes. Irmãos, nós não podemos mais aceitar que a igreja, a vida da igreja, ela continue estagnada. E nós temos, de certa forma, feito várias atividades. Por exemplo, hoje eu estou em Limeira e lá
nós temos feito reuniões de evangelho, fizemos reuniões de louvor, festa do amor. E é interessante que quando a gente faz esses eventos, muitas pessoas vêm para a reunião. E a gente fala, uau, que maravilhoso, né? Na semana que vem, não voltam, né? A maioria não volta. E aí nós começamos a ver como nós podemos fazer para que as pessoas fiquem, elas se consolidem, permaneçam na vida da igreja. Não venham só nos eventos. E a gente tem que estar fazendo evento toda semana e as pessoas não se consolidam. Então, isso tem nos inquietado. E aí eu estive em Rio Preto alguns meses atrás, e em comunhão com o irmão Edmur, eu vi que eles começaram a praticar uma coisa ali, que está num livro nosso, ok? Que eu vou mostrar depois. E aquilo acendeu uma luz, precisamos levar isso também para a igreja em Limeira. Então nós começamos a desenvolver isso, ok? Então, esse ciclo, ok, aqui está o livro, né? Tá bom? Acho que vocês já conhecem. Quem conhece o livro? Quem tem o livro? Quem não leu o livro? Ok, então a gente já vê que existe um problema aqui, tá ok? Muito bem, então a igreja precisa ter esse ciclo de estar sempre juntando gente nova, mas que as pessoas não só venham de visita, mas que ela permaneça. João capítulo 15 diz que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual é o nosso grande problema? Que o fruto permaneça. Nós estamos às vezes vivendo o fenômeno rodoviário. O fenômeno rodoviário, entra um monte de gente todo dia, sai gente todo dia e não fica ninguém na rodoviária, né? A não ser os bêbados e alguns mendigos lá, né? Mas, então, nós não queremos o fenômeno rodoviária na vida da igreja. Nós queremos que o fruto venha e... Fala para quem está ao seu lado. Queremos que o fruto permaneça. Amém. Ok, então continuando. A visão, nós precisamos de uma quebra de paradigma. Tá? Quebra de paradigma, o que é um paradigma? É um modelo, é um padrão, é um costume. Então nós vamos quebrar esse paradigma, ok? Que vem acontecendo e que tem nos tornado, de certa forma, estagnados. Com relação ao grupo familiar, nós vamos ter uma quebra aqui. O que nós vamos apresentar para vocês é o grupo familiar de multiplicação. O que nós temos hoje, normalmente na vida da igreja, é o grupo familiar de cuidado mútuo. Tá? E essas duas coisas, por mais que se pareçam, elas são diferentes. Então, não dá para conviver as duas coisas. Ou é de multiplicação, ou ele é de cuidado mútuo. O de multiplicação inclui cuidado, ok? Qual é a diferença básica entre um grupo de multiplicação e um grupo de cuidado mútuo? É da porta para dentro ou da porta para fora? O grupo familiar de cuidado mútuo é da porta para dentro. É que os irmãos se edificam, se apacentam, se cuidam, né? Se amam, comem juntos, engordam juntos, né? Tá? Então, essa vida da igreja é maravilhosa. Quão amável a vida da igreja, a gente gosta de estar junto com os irmãos, etc. e tal. Tá? Mas foi interessante um irmão falando uma vez para mim: irmão, grupo familiar é muito bom. O meu grupo é muito bom, ele funciona direitinho, o meu grupo familiar de multiplicação. Eu falei: é mesmo, irmão? Amém. E quanto tempo que o grupo está junto aí? Uns 10 anos. Ah, tá. E multiplicou quantas vezes? Multiplicou? Tem que multiplicar? Poxa, se o grupo é de multiplicação, ele tem que multiplicar. Né?
Mas por que isso acontece? Nós já estamos acostumados com esse jeito, da porta para dentro, cuidando a nós mesmos. E na verdade, se torna um problema se nós formos multiplicar. Porque aí os irmãos estão muito apegados uns aos outros. Irmão, eu não quero divisão. Quero continuar com vocês, né? Eu sou contra a divisão. Então, os irmãos não querem se separar, querem ficar junto, tá? Mas um grupo familiar de multiplicação, como diz ali, ó, pensando fora da caixa, ok? Vinho novo, ele precisa de odre novo, porque o vinho novo no odre velho, ele arrebenta e se perde as duas coisas. Um grupo familiar de multiplicação, ele tem data de vencimento, tá? E o ideal é que um grupo familiar de multiplicação, no máximo em 1 ano, ele se multiplique. Se ele não se multiplica em 1 ano, tem algum problema. Alguma coisa está sendo feita errada. Não é saudável, porque podemos comparar grupo familiar com uma célula. Toda célula, ela se multiplica, tá certo? Essa é a vida. A vida, ela se multiplica. Vida que não se multiplica, morre. Então, voltamos ao ciclo vital. Se não tem multiplicação, nós estamos entrando num ciclo mortal, não num ciclo vital. Então, o ciclo vital é que sempre tem que ter gente nova. Outra quebra de paradigma: líderes. Os grupos familiares de multiplicação têm que ter líderes. Nós usávamos esse termo antigamente, chamávamos de junta de suprimento, ok? E a junta, ela tem um serviço um pouco mais oculto, mas nós temos visto que realmente precisa de líderes. Por que precisa de líderes? Não só precisa do líder, mas também precisa do ajudante do líder. Na verdade, o ajudante do líder é um LT, é um líder em treinamento. Amém? Tá? Então, por quê? Como você pensa em multiplicação, tudo que você está construindo é pensando que ali na frente vai multiplicar. E quando for multiplicar, eu preciso ter um novo líder. Então, a essência para que a multiplicação aconteça, em primeiro lugar, é que se tenha um novo líder. Então, se não tiver um novo líder, esse grupo não vai se multiplicar e não vai funcionar. Ok? Explicando um pouco mais, o grupo familiar, isso aí está no livro, tá, gente? É mais abrangente que uma reunião. É uma prática da igreja que envolve cuidado mútuo, crescimento e multiplicação dos membros. É uma prática dinâmica, por isso não pode se restringir a um espaço ou lugar físico. O grupo familiar, portanto, é um viver. Okay? Eu vou avançar alguns slides, ok? Rapidinho, irmãos, que realmente nós não vamos conseguir tocar todos os pontos, ok? Talvez alguns já viram esses livros em inglês, são livros do irmão Lee sobre reunião de casa, grupos pequenos. Inclusive o livro Falar Divino surgiu nessa época aqui, né? Acho que muitos já leram o livro Falar Divino. Então, lá em outubro de 84, o irmão Lee voltou para Taiwan e fez uma mudança revolucionária. Dividiu os santos de Taipei, pequenos grupos, não mais de 8 ou 10 pessoas. Na época foram 399 grupos, introduziu 50 novos presbíteros. No final de semana, batizaram tanta gente, e aí escreveram esses livros. E o irmão Lee, naquela época, então, ele começou a mostrar um novo caminho para a igreja caminhar, que era saindo da tradição, né, de igreja, de reuniões grandes. Aí ele introduziu as reuniões pequenas, ok? Então, em 87, o irmão Dong trouxe para o Brasil as reuniões de casa, e aí entrou o mover atual de Deus, representado pela visão do tabernáculo, e o hino que nós cantamos, e cantamos muito naquela época. E a gente lembra naquela época que o irmão Dong falava muito: olha, a reunião de casa está representada pela mesa dos pães
e a mesa dos pães são 12 pães, então nenhuma reunião deve ter mais do que 12 irmãos, porque é um pão para cada um, e se tiver mais gente, alguém vai sair com fome, tá? Então, irmão, mas aqui só tem 6 pessoas, melhor ainda, 2 pães para cada um. Tá? Então, já no santo lugar, uma mesa farta, que era a mesa dos pães, 12 pães sobre ela estão para nas casas desfrutar. Reunir de casa em casa é o modo de expandir. Quem lembra disso? Fala para o outro ao seu lado agora, irmão, reunir de casa em casa é o modo de expandir. Quando o número aumentar, outra casa vai se abrir. Irmãos, e então as casas iam se multiplicando. Olha, 87, tá? Repensando um pouquinho, né? Lembrando um pouco da nossa história, nós começamos a ter um crescimento fantástico nessa época. Eu diria naquela década, tá? De 87 em diante, tá? Até, vamos dizer assim, em 99 nós inauguramos o local da estância para 10 mil pessoas. Em 84 o irmão Lee tinha vindo aqui, acho que foram 1.500 irmãos na conferência, né? 1.200. 84, 1.200, ok? Então, em 87 começou a mover, bater as portas, abrir casas, reunião de casa em casa, e cuidando e tal. E o nosso foco era nas pessoas. Nosso foco era lá fora. E tem um detalhe interessante, eu me lembro que lá em Piracicaba, na época eu estava reunindo lá, e nós começamos uma reunião de casa, e naquela época as irmãs, elas usavam véu para orar. Né? As irmãs eram bem submissas. Naquela época, né? Se bem que naquela época a gente já via, né? Irmã que chegava em casa, tirava o véu e pisava em cima, né? Brincadeira. E as irmãs, elas ficavam assim, irmão, mas na reunião de casa nós vamos orar sem usar o véu? Então as irmãs não queriam orar sem o véu, porque elas entendiam que aquilo, elas iam estar ofendendo a ordem de Deus e tal. E ele teve que convencer as irmãs a ir para a reunião de casa, né? E não usar o véu na reunião de casa, porque isso ia assustar as pessoas, o nosso foco era as pessoas, como as pessoas iam se sentir naquela reunião, se elas iam estar abertas, e começamos a chamar amigos, vizinhos, e as pessoas que nós evangelizávamos, levávamos para a reunião de casa. Inclusive naquela época, a ordem era, não leva a pessoa para a reunião grande, nós temos que evangelizar e levá-la para a reunião de casa, porque na reunião de casa, aquele ambiente mais íntimo, nós íamos consolidar as pessoas. Olha, a irmã está falando assim com a cabeça, porque acho que ela lembra disso, não é isso mesmo? E chegou um tempo que nós tínhamos mais pessoas na reunião de casa que nas nossas reuniões grandes. E aí começamos também a trazer as pessoas. E por que nós não trazíamos as pessoas para as nossas reuniões grandes? Porque elas iam se assustar, né? Porque as nossas reuniões eram meio loucas, né? O invocar o nome do Senhor e tal, e todo mundo que ia ficava assustado. Então a gente levava para a reunião de casa, amaciava ali e depois trazia para as reuniões grandes. Mas irmãos, nessa época, tá, nós crescemos grandemente. Deixa eu ver, a igreja em Piracicaba, acho que nessa época tinha uns 60 irmãos. Nós mudamos para o local de reuniões provisoriamente, né, o local novo, em 89. Nós já éramos mais ou menos uns 120 irmãos, tá? Foi passando o tempo, já éramos mais de 200 irmãos nas reuniões. E assim, e crescendo. Eu acho que chegou até uns 400 irmãos, né, um pouco mais, nessa época. E em 99, então, nós tivemos a inauguração aqui, com muitos irmãos, porque todas as igrejas estavam experimentando grande crescimento. Para mim, hoje está claro, um grande fator do crescimento é o que está ali, ó. Reunir de casa em casa é o modo de expandir. Então, irmãos, hoje nós precisamos retomar o que nós fizemos naquela época.
Amém? A reunião de casa, mas não da forma que está hoje, mas a reunião de casa, o grupo familiar, nos princípios daquela época, que era quando o número aumentava, se multiplicava e nós experimentávamos multiplicação. Ok? Bem, finalmente então aí está o livro, né, que nós já mostramos aqui. E esse livro está escrito ali no resumo dele: como avançar de forma sustentada, diminuindo a alta rotatividade e evasão na igreja rodoviária. Ok? Então, como sairmos do fenômeno rodoviário? Que fazer para promover o aumento constante do número de membros da igreja? Aumento constante. Este guia foi criado para auxiliar os líderes das igrejas a superar esses desafios. Nele é apresentada uma das ferramentas mais eficientes e eficazes para a multiplicação e o apacentamento dos filhos de Deus. O Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação, GFCM, como utilizar esse recurso de forma adequada, e no conteúdo você encontrará a resposta. Cremos que se as orientações aqui expostas forem aplicadas de forma adequada e persistente, a igreja receberá grandes benefícios. Amém? Estamos dispostos a entrar nesse caminho? Amém. Não parece, hein? Estamos dispostos a fazê-lo? Amém. Muito bem. Para nós fazermos isso, nós precisamos de metanoia. O Ezra já falou de manhã. Mudança de mentalidade, ok? E nós lemos no Alimento Diário, alguns tempos atrás, nós também devemos ter o mesmo espírito desbravador do apóstolo Paulo. Não podemos permanecer em nossa zona de conforto. Saia da zona de conforto, que o leva a viver desocupado das coisas de Deus. E assim você será levado a se ocupar em trabalhar na vinha do Senhor. Amém. Querido irmão, já é hora de acordarmos. Aleluia. Fala para quem está ao seu lado isso. Querido irmão, já é hora de acordar. Como a nossa comunhão ia ser à tarde, depois do almoço, eu coloquei isso de propósito. Dessa forma, quando o Senhor voltar, ninguém em nosso meio se encontrará desocupado. Deus nos abençoe na prática desta palavra. Muito bem. O que é e como sair da zona de conforto? Então nós temos 3 zonas. A primeira zona é a zona do conforto, é onde normalmente nós estamos. É onde a gente se sente seguro e no controle. Estar na zona do conforto não é exatamente você estar feliz. Estar na zona de conforto não é porque você está bem. É simplesmente que você está acostumado. E você está acostumado e se sente bem porque está acostumado. Por exemplo, você tem um chefe abusivo, que grita com você, que te xinga e tal, e que te maltrata, e aí você está na zona de conforto. Por quê? Porque você está acostumado com ele, e aí você pensa, não posso sair disso, eu não posso deixar esse emprego, eu não posso procurar um emprego melhor, eu estou na minha zona de conforto. Talvez você tenha que pegar um trânsito horrível, todo dia para ir trabalhar. Você sofre no trânsito, perde a vida no trânsito, mas está acostumado com isso. E você não quer fazer nada para sair dessa vida. Então, isso é zona de conforto. Talvez você está acostumado com a vida da igreja do jeito que está. A sua igrejinha está boa, né? Faz 20 anos que tem 10 irmãos. Faz 30 anos que está lá, aquela meia dúzia. E aí vai, eu sou fiel, estou perseverando. Irmãos, olha, eu diria o seguinte, que
todos os irmãos que permanecem na vida da igreja, nesse nível assim de estagnação e de conforto, eu diria que vocês são vencedores. Porque para aguentar isso, só vencedor. Irmão, nós não podemos mais nos conformar com essa situação. Nós vamos sair dessa situação. Está confortável, mas nós estamos sofrendo. Deus está sofrendo. Nós estamos sofrendo com isso. Então nós vamos sair disso. Só que quando você vai sair da zona de conforto, você tem uma outra região, que é o que é? A zona do medo. Porque você não sabe o que vem depois, é o desconhecido. Jesus fala, sai do barco. Aí o que dá? Medo. O que tem depois do barco? Essa água, ela me sustenta? Né? Não. Então você fica naquela, não saio. Então, para você sair da zona do conforto, você vai ter que entrar na zona do medo. Ok? Que talvez ali você tenha falta de confiança, é onde você acha desculpas, assim, ai, a água está fria, ai, a água é molhada, não, acho que afunda, eu não sei nadar. Então você fica naquela situação, mas você tem que entrar nela e sair dela para outra zona. Qual é? A do aprendizado, onde nós lidamos com desafios, problemas e adquirimos novas habilidades. Olha só, lá em Limeira nós começamos a praticar os grupos familiares e nós fizemos o seguinte. Tem todo um processo que eu vou falar alguma coisa, mas uma das coisas que tem acontecido conosco, o nosso grupo de familiares agora são de 4 pessoas, tá? No máximo 6. E qual é a nossa meta? Chegar a 12. Agora, se eu já começo com 10, eu tenho que ganhar só 2, tá? Ok, mas começamos com 4 ou 6 e temos que chegar a 12 para poder multiplicar. E ainda, além de chegar a 12, tem que estar formado um líder para dar continuidade no novo grupo, quando ele se multiplicar. Irmãos, na minha experiência aqui, toda semana eu estou orando por pessoas novas. Aleluia. Como nunca. E eu tenho vergonha de que na reunião de casa, na minha reunião de casa, no meu grupo familiar, não tenha ninguém, nenhum convidado. E isso já aconteceu. Mas isso me leva a entrar numa outra zona, a zona do aprendizado. E depois de trabalhar por várias semanas, eu diria quase alguns meses, nós conseguimos levar mais um casal para a reunião de casa, o grupo familiar, essa semana, um casal novo. Amém. Na primeira vez que nós fizemos isso, nós oramos por 3 semanas, todos os grupos que foram formados, para trazer as pessoas, fizemos uma reunião especial, um jantar. Nós tivemos em 4 grupos familiares 17 pessoas novas. Aleluia. Tá? E vários desses grupos agora, esses casais, eles estão permanecendo. Eles estão continuando nas reuniões. E esse é o grande tchan, né? Porque às vezes faz evento, as pessoas não voltam. Mas ali, pelos vínculos que estão sendo criados, voltam. Ontem, o casal que foi na nossa reunião, que nós convidamos, terminando lá a reunião, ele falou assim: o que vocês vão fazer amanhã? Tipo assim, eu quero continuar, eu quero estar com vocês. Então, o grupo familiar não é só reunião, o grupo familiar é um viver. E na verdade, 40% do grupo familiar é a reunião, 60% vai ser convivência extra reunião, tá? Apacentar, tomar café, comer junto, etc. Muito bem, estamos na zona do aprendizado. E se nós começamos a aprender, e isso é o que está acontecendo com os nossos grupos, estamos aprendendo. E só um parênteses aqui, nós também, os nossos grupos, eles não estão em competição.
então nós estamos orando uns pelos outros, amém? Então quando um não consegue avançar, nós estamos juntos, amém? Estamos sustentando, estamos cooperando uns com os outros. Chegaremos na zona do crescimento, então nós vamos chegar lá, e quando nós chegamos lá, eu fico feliz. A minha vida, ela ganha sentido verdadeiro. Amém? Então, irmãos, a felicidade de você gerar filhos e ver os filhos crescer não tem preço. Amém? Então, e quando a gente chega nessa região, nós cumprimos o propósito de Deus. Amém? Ok, vamos agora. Quem quer praticar? Olha, tem muita gente pensando, hein? Quem quer praticar? Convido o irmão Tazar, irmão, vamos praticar o grupo familiar de multiplicação? Muito bem. São muitas coisas bem diferentes, tá? Vocês já começaram a perceber, a sentir um pouquinho que existe diferença entre o nosso grupo de cuidado mútuo e o grupo de multiplicação? Ok. Isso aqui, inclusive, esse passo a passo, nós aplicamos lá em Limeira. E essa semana passada, o irmão Lennon, lá de Castanhal, ele me mandou uma guia, né, um guia para começar os grupos familiares, e era exatamente isso, né? Ele me mandou o texto todo, e era isso aí que eu coloquei aqui, que nós já estávamos começando a fazer. Então, nós estamos bem sintonizados, ok? Então, quais são os passos para a formação dos GFs? Primeiro, se a sua localidade tem poucos irmãos, eu recomendaria, vamos supor, tem 10 irmãos. Às vezes tem 10 irmãos, tem um local de reuniões, púlpito, tá, tem 10 irmãos, tem púlpito, né, tem o local de reuniões, tem a lousa, que é característica da igreja, né, tem a lousa lá, tem a bateria, tá ok? E tem serviço de recepção, né? E aí na hora de compartilhar, então tem um compartilhando, tem 2 na recepção, tem 4 ouvindo, né? E alguém com as crianças. Olha, eu recomendaria que igrejas pequenas esqueçam esse modelo de igreja grande. Quando vocês crescerem, vocês podem até adotar. Nós temos essa tendência de copiar dos outros e não entender o porquê das coisas. Então eu recomendaria que igrejas pequenas simplesmente tenham um grupo familiar. Amém. Ok? E vivam essa realidade e aí se multipliquem a partir daí, tá? Nós gastamos muita energia para sustentar, assim, uma vida de reuniões, tá? Desde o irmão que compartilha, serviço daqui, serviço dali, serviço de limpeza, serviço de arrumação de cadeira. E às vezes quando não tem muitos irmãos, é um irmão que faz tudo, depois se torna um reclamão, né? Tudo eu, só eu na vida da igreja, ninguém faz nada aqui, né? Então, o ambiente já fica ruim naquela igreja, tá? Então, precisamos nos concentrar no essencial. Mas se a igreja ela tem já um maior número de irmãos, eu diria que pode começar a fazer esse processo de implementação, de formação. Eu coloquei ali GFs, porque para a gente ficar falando para as pessoas, você quer participar do meu grupo familiar de cuidar de multiplicação? É assim, soma, divide e multiplica por quanto? Tá? Então, assim, olha, termos mais fáceis, ok? Então, um grupo familiar, participe do nosso grupo familiar. Ou um termo também bom, célula, porque é um termo, a Bíblia compara a igreja como o corpo de Cristo, né?
e a menor parte do corpo são células, né? Então, também é uma forma de nós designarmos. Ok, grupos familiares. Escolha o coordenador dos GFs. Então, a primeira coisa é que tem que ter um coordenador ou supervisor, tá? E ele vai acompanhar, ele tem que coordenar, ele ajeita os grupos, ele administra os grupos, e os grupos têm que aprender a sujeição. Isso é muito importante criar esse ambiente, porque quando chegar na hora da multiplicação, nós vamos ter problema. Se não criar esse ambiente de obediência, tá? Tem problema, porque chega na hora de multiplicar, irmão, você vai com esse, você vai com esse. Ah, não, eu quero continuar com ele. Não. Então, as pessoas precisam entender o propósito desde o início. Então, precisa ter um coordenador, e o coordenador ele tem que também saber distribuir os jogadores, quem é bom numa área, quem é bom na outra, etc. e tal, ok? A escolha dos líderes, tudo começa pelos líderes, tá? Então tem que ter um chamamento de líderes. O que nós fizemos lá, nós abrimos para todos os irmãos, ok? Aí veio um grupo. Aí nós começamos a mostrar o que é o grupo familiar e o que é ser um líder. Inclusive, a primeira reunião nós nem falamos que era líderes, porque os irmãos já ficam assustados com a palavra líder. Não, líder na vida da igreja, não. Então, nós já chamamos para a comunhão o seu grupo familiar, e aí nós apresentamos o evangelho da liderança. Né? E os que creram nesse evangelho entraram numa fria, né? Está até arrependido de ser líder agora, tá? Mas precisa tomar consciência de ser líder, ok? Aí nós começamos um processo que é o aperfeiçoamento dos líderes. O irmão indica que aqui são 6 lições, 6 capítulos, que sejam 6 treinamentos, ok? De aperfeiçoamento de líder. Não comece os grupos familiares sem o aperfeiçoamento. Amém. Tá? Se você começar, vai dar errado. Então, os irmãos líderes, eles têm que dominar isso aqui, tá? Eles têm que dominar todos os requisitos, as estratégias, etc. e tal. Depois que nós temos os líderes, nós começamos a formar os grupos familiares, tá? Com base no líder, nós vamos distribuindo os irmãos, ok? E depois entra num processo de aperfeiçoamento contínuo. Irmãos, o meu tempo já acabou, mas eu gostaria de... e na verdade tem muitos pontos, mas eu gostaria de falar aqui uma história. Ok. Um dos irmãos isso aqui é muito interessante, irmãos, que a visão de grupo familiar, grupo pequeno, até onde eu consegui ver, Deus deu para nós. Amém. Mas de alguma forma nós estancamos, paramos, e outros pegaram. E eu fico impressionado como eles usam até os nossos termos. Existe um aí que fala da visão do purê de batata. Sabe qual é a visão do purê de batata? Falou que cada cristão é uma batatinha. O irmão Lee falava isso, né? E aí você põe as batatinhas juntas e tem que cozinhar, passa por um processo, e tira a casca, aí mistura e forma um purê, que é o corpo de Cristo, homogêneo, onde não tem superiores, inferiores, então somos iguais. Eles estão falando isso, copiado da gente, né? Mas um deles por exemplo, esse Abi Uber, ele com as células, hoje a igreja dele, o grupo cristão dele, tem 60 mil membros, tá? E ele já veio até aqui na estância. Ele diz o seguinte: até agora eu não achei uma maneira, um princípio mais poderoso para ganhar, falta um H ali, multidões e cuidar bem delas do que a célula ou grupos familiares. E o discipulado 1 a 1 é um princípio bíblico e a melhor estratégia espiritual. Outro irmão disse o seguinte: a maioria das igrejas não cresce porque os membros são ocupados e cansados demais.
estão muito ocupados com as atividades da igreja e não têm tempo para cuidar das pessoas novas. Os grupos familiares devem estar baseados em relacionamentos e valores bíblicos. O GF deve ser um lugar onde uma família espiritual é criada, onde pais e mães espirituais treinam e liberam seus filhos espirituais para formar novas famílias. E também disseram: nós não sacralizamos métodos, fórmulas, nem tampouco achamos que temos um modelo imexível, infalível, como o cânon das Escrituras. O modelo está sendo aperfeiçoado, melhorado a cada dia. O modelo é para servir as pessoas. Então, irmãos, como nós vamos ver, agora o Edmur vai falar para a gente, nós podemos melhorar, adaptar, tá certo? Tudo, porque o nosso objetivo é ganhar pessoas, tudo em função das pessoas. Que dia nós vamos reunir? O dia que as pessoas podem reunir. Então nós temos que nos adaptar a uma série de coisas, tá? Então nós não vamos, isso aqui não é uma instrução fixa exatamente, mas é para nós aprendermos, nós temos uma linha, um alinhamento de como nós podemos alcançar esse objetivo. Amém? Então, Edmur. Aleluia. Amém. Amém. Sempre gosto de começar a falar fazendo uma pergunta. Quem está feliz aqui nessa tarde, diga amém. Amém. Quem está contente, diga aleluia. Aleluia. Que bênção, irmãos. Amém. Estarmos aqui todos juntos, né? Eu vou contar uma experiência que nós estamos tendo de 1 ano, tá bom? É pequena, mas nós estamos com uma visão grande, irmãos. Amém. Nós estamos crendo na bênção de Deus. Amém. Que nem Abraão, velho, a esposa estéril, mas geraram um filho. Amém. Aleluia! Amém. Depois o seu neto gerou 12. E depois desses 12, Obrigado, Roberto. Geraram as 12 tribos de Israel. Ah, Senhor Jesus! Aleluia. Irmãos, nós vamos falar do GFCM de uma maneira de células em ação. Amém. Aleluia. Aleluia. Como o Roberto falou, né? O GFCM, uma célula que não se multiplica, ele vai ficar estagnado e depois vai morrer, tá bom? Isso aqui, irmão, GFCM, em forma de célula, ele é o sonho de Deus. Amém. Você crê nisso? Amém. Olha o que o Senhor falou, né? E Deus os abençoou e lhes disse. Obrigado, chefe. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Abençoou e disse. Vamos ler? E Deus abençoou e disse: sede, enchei a terra e sujeitai. Ah, Senhor Jesus! Irmãos, vamos sonhar o sonho de Deus. Amém. Crescer, multiplicar e encher toda a terra. Amém. Encher nossa cidade. Amém. Mas precisa ter a bênção de Deus. Amém. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? O que é isso? Para alimentar uma multidão. O Senhor falou: traz aqui, põe na minha mão. Nós precisamos nos colocar na mão de Deus. Amém. Na mão de Deus há a bênção. Amém. E vai acontecer a multiplicação. Vamos crer nisso? Eu creio.
há um ano e meio atrás, eu estava muito preocupado, eu e o irmão Mário, lá em Rio Preto, muito preocupado, orando, não sabíamos o que estava acontecendo, a gente não consegue multiplicar, não conseguimos crescer. Não é que não tenha gente nova, mas temos conseguido pessoas novas, porém, os velhos, cadê? Está entrando por um lado e a porta dos fundos está aberta. Então a gente estava orando, foi quando chegou esse livro nas nossas mãos. Irmão, esse livro aqui é dinamite pura. Amém. Eu li esse livro aqui, aí eu reli, eu fiquei maluco, aí fui lá com o Mário, nós precisamos considerar isso aqui. Isso aqui é dinamite, isso aqui vai transformar a vida da igreja. Não vai ser mais um livro que a gente vai ler e colocar lá na estante. Tá? Aí o Mário, como é um pesquisador, foi pesquisar, imprimiu uma apostila e me trouxe. Chama Treinamento de Líderes. Aí eu fui ler a apostila, é da onde os irmãos pegaram as ideias. Não é? Na verdade, eles pegaram de nós, aí nós fomos lá e pegamos deles. Tudo é nosso! E nós somos de Deus. Aleluia. Eu olhei aquilo, aí eu até coloquei assim, ó, página tal, Mário, ó, vai lá na apostila que está lá. Página tal, vai lá, está lá, tá? Aí, irmãos, vem uma preocupação muito grande. Isso é um vinho novo, mas o odre é velho. Eu passei uma temporada em Portugal e acabei descobrindo meus parentes lá, a família Bernardes, são plantadores de uva, viu? Você falou lá em Auriflama e aconteceu. Faz um vinho de maior qualidade, lá chama vinho Bernardes. E quando faz, não pode ir para qualquer recipiente. Tem que ir para uma até de alumínio, porque senão vai arrebentar. Está cheio de vigor, está cheio de vida. Aí vai aplicar isso daqui no grupo que nós temos velho, vai arrebentar. Como nós vamos fazer isso daí? Então, numa reunião de serviço, eu compartilhei o meu sentimento, que é esse aqui, ó. Se ele entrar, clica aí, irmão. Ó Senhor. Pode ir, irmão. Vamos criar uma célula A. Vamos trabalhar esse livro numa célula A. Né? Porque esse livro aqui, ele é livro, não é para toda a igreja, embora todos os irmãos possam ler. Mas isso aqui é um treinamento de líderes. Então vamos fazer uma célula A, vamos trabalhar esse livro na célula A, depois ela vai multiplicar, vai para as duas células B, depois as duas células B vão multiplicar, vão para 4C, depois vai multiplicar, vai para 8D, e assim não tem fim, aleluia! Amém. Então, irmãos, começamos a chamar a liderança. Quem quer participar de um treinamento sobre líderes de grupo? Porque uma das dificuldades nossa, o Roberto já falou, não quero, é que muito tempo nós não demos ênfase em liderança. Tínhamos até medo de falar isso daí. E também, uma outra palavra que para funcionar o GFCM se multiplicando, chama discipulado. Você ganha uma pessoa e parece que a gente não se torna responsável por aquilo que a gente conquista. Então nós precisamos ter responsabilidade, que ela possa desfrutar e crescer, assim como nós desfrutamos e crescemos no Senhor. Amém. Chama discipulado, só ser igual a você. Então esse daí foi o quadro, né, Mário, que há um ano, quase um ano atrás, um ano e pouquinho, nós delineamos. E o Mário tem muito encargo lá com casais, e eu tenho um curso que eu dou, chama Viajando e Escrevendo com Paulo. Pode fazer propaganda aqui, né? Não. E eu falei, irmão, então eu vou coordenar
vou coordenar essa equipe, né, esses líderes, tá bom? E o que aconteceu? Nós fizemos a célula A. 12 irmãos vieram atender esse nosso chamado, e durante 6 semanas, nós lemos uma vez por semana, individualmente, e depois líamos dentro da reunião de liderança, e discutíamos, orávamos. Teve jejum aí, irmãos. É uma coisa, a gente vai mexer com o território do maligno, né? Precisa jejuar, às vezes precisa buscar o Senhor desesperadamente. Bom, falei, então nós somos a célula A. E na época a gente estava falando sobre, no curso, eu não quero fazer propaganda, eu só estou linkando uma coisa com outra. Eu estava falando sobre Jerusalém, uma igreja que tornou tradicional, igual ao nosso grupo. Só prega para judeu, igual ao nosso grupo, né? Nós pregamos para lá mesmo. E não se multiplica. Aí Deus encontrou Antioquia, aleluia! Antioquia pregava para grego, pregava para judeu, para africano, tinha gente de cor, não é? Tinha o Simão lá, tinha o chamado Níger. Níger quer dizer negro, vem da Nigéria. É como se os irmãos chamavam, tem um negão, perdão, não pode mais falar essa coisa. Tem um irmão aqui. Irmãos, não importa a cor, nós estamos no corpo de Cristo. Amém. Isso é Antioquia, o evangelho para todo mundo. Então Deus achou um ambiente em Antioquia, diferente de Jerusalém. A obra não foi mais por Jerusalém, a obra começou agora, um novo começo, um novo ciclo, um novo modelo, por meio de Antioquia. Amém. O Espírito fala. Amém. O Espírito falou, separai Saulo e Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E ali foi gerando igrejas por toda a terra até chegar no Brasil. Aleluia! Amém. Irmão, nós somos frutos de Antioquia, um novo começo de Deus. Amém. Que multiplicação! Jerusalém morreu. No anos 70, destruiu, acabou a igreja de Jerusalém. Né? Bom, aí o irmão falou, então nós somos Antioquia. Antioquia. Isso foi uma coisa, irmão. Sabe aqueles negócios que você não espera? Coisa do Espírito, já percebeu? Você não planejou? Né? Quando o irmão falou, não fui eu. Ele estava fazendo o curso, né? Ele batizou a célula. E todos nós começamos a viver como Antioquia, lendo esse livro e orando e praticando. O que aconteceu, irmãos? Nós geramos uma célula chamada B, né? Barnabé, é por causa do curso, né? Barnabé cuidava de João Marcos, cuidava de todo mundo. E geramos Bereia, também tem tudo a ver com o curso lá, não é culpa minha. E quando os irmãos do grupo batiza a célula, é no seguinte sentido, nós somos Barnabé. Amém. Senhor, dá no João Marcos para cuidar. Amém. Senhor, dá jovens para nós cuidarmos. Amém. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade. Os grupos começam a ter características diferentes, mas a visão é a mesma. Amém. O encargo é o mesmo. Amém. É sair para ganhar pessoas. Amém. Como o Roberto falou, é a célula para fora. Amém. Essa célula que eu estou mostrando, esse grupo, vou ficar falando muito de célula, né? Eu me empolgo aqui. Esses GFCM célula não são as tradicionais que nós continuamos tendo. Tá? Temos ainda os grupos tradicionais que não quiseram vir, e nós estamos percebendo agora, por um efeito meio osmose, depois de um ano, uma certa aproximação, alguns se levantando querendo participar da reunião de liderança. A reunião de liderança nossa é uma vez por ano, por mês. Uma vez todo mês, começo de um mês, primeiro domingo, nós sentamos, primeiro para avaliar como é que foi o mês, como é que está um grupo, como é que está podendo nos ajudar, né? E cada grupo tem, irmão, o WhatsApp é uma bênção na mão do Senhor. Amém.
Cada grupo faz o seu grupo ali e começa a compartilhar, né? E vamos ganhar pessoa. Quem vai convidar alguém? Tá. Não é comigo não, né? Não. Bom, deixa eu correr aqui que meu tempo ficou pequeno, né, Roberto? Geramos um grupo chamado Betel, saindo daqui, porque nós somos a casa de Deus, né? Teve um grupo que falou, nós vamos fazer Barrabás. Não, isso não. O coordenador tem que dar uma segurada. E foi gerado um grupo chamado Benjamim. É um GFCN jovem. Amém. Cadê o Lucas? Está aí? O Lucas olha lá. Lucas é o coordenador, é o líder desse grupo. Eles batizaram o grupo. Eu falei, mas por que Benjamim? Porque Benjamim é o filho mais novo de Jacó. Aleluia! Nós somos jovens. Então o grupo, não é reunião de jovens, por favor. Reunião de jovens é uma coisa, eles têm lá na sexta-feira. Benjamim é na terça-feira. Eles reúnem para ganhar mais jovens, para depois levar para a reunião de jovens, depois para a vida da igreja, né? Então, aqui são outros grupos que nós temos lá, tem outros que não deu para colocar aí. Sabe o que aconteceu agora, irmãos? No final do ano, Barnabé morreu. Aleluia! Quando a célula morre, ou porque ela estagnou e explodiu, ou ela gerou. Barnabé morreu porque multiplicou. Tem um grupo lá agora chamado Canaã. Estou nervoso, né? Nossa, Jesus. Não vou beber não, que vou tremer aqui. Vão achar que eu estou praticando outras coisas. Não cheguei a tal ponto. Bom, ó. É o Vinho Bernardo, é isso. Isso está explicado aqui. Você não acha em mercado, tá? É coisa só da família. Bom, ó. E o outro grupo colocou Cesareia de Filipe. Aleluia. Né? Sabe, irmão, o próprio grupo está fazendo isso. E o que acontece? Quando gerou Barnabé, o líder lá já foi treinando um outro auxiliar. Quando multiplicou, foi uma tranquilidade, aleluia. Né? Aí um dia nós apresentamos na reunião da igreja, morreu Barnabé, agora tem esses dois grupos aqui, a igreja orou pelo grupo. Amém. Então isso vai, irmão, isso vai tocando os irmãos. Fala, não, por que nosso grupo está? Nós também queremos ter comunhão, nós queremos também caminhar. Não? Só para você ter uma ideia, Barnabé multiplicou. A cada grupo aqui, a liderança é em casais, tá? Casais, aí eles treinam mais outro, como é que faz aqui o Spock? Mais outro casal, tá? Mas tem grupos aqui que o Senhor foi nos mostrando, foi acontecendo, né? Tem um grupo aqui, deixa eu já correr aqui, ó. Irmão Bereia morreu! Agora tem um grupo chamado Cânticos, faz 3 semanas atrás, e um grupo chamado Caminho. Esse grupo chamado Caminho, a liderança é feita por 2 irmãs. Elas foram treinadas dentro do Bereia, o casal líder cuida de Cânticos, e as 2 irmãs cuidam do outro grupo. Elas ganharam pessoas novas, mulheres, onde trabalham. Inclusive esse Caminho tem 2 irmãs que foram ganhas na pregação de evangelho do ministério das irmãs. Amém. Então, estão reunindo ali no Caminho. Mas irmã pode ser líder? Irmã pode liderar? Pode ou não pode? Pode. Aleluia! Não sei da tua localidade, mas na minha, irmã, é líder de GFCN. Ó Senhor. Mas uma coisa importante, irmãos, olha, Antioquia, ela permanece, a célula A, se você fizer, permanece,
Porque uma vez por mês, os líderes dos grupos vão para lá. E eles, quando vão, trazem os seus auxiliares, para eles já entrarem no mesmo ritmo, na mesma visão. Então, esses auxiliares não estavam lá na primeira Antioquia, mas agora já estão. Que estão aprendendo como cuidar de pessoas. E as reuniões, irmãos, é o seguinte: nós não temos muito músico. Cadê o Danão? Viu o Danão? O Danão, ele toca os 2.000 hinos da vida da igreja sem partitura. É impressionante. Estou vendo aqui a Luciana, pode cantar todos os hinos sem olhar, não. É uma coisa impressionante, tá certo? Mas nós não temos os outros grupos. Músicos, pessoas que possam. Então os irmãos têm uma caixinha, todo grupo tem uma caixinha, não sei se vocês já viram, som. Aí pega o celular. Caixinha Bluetooth. Bluetooth. Pega o celular, tem uns que o grupo lá ele liga via cabo ou não. Põe no YouTube e toca, e todo mundo canta, porque o líder já coloca no grupo qual é o hino que nós vamos cantar. E todo mundo canta e desfruta o Senhor. Irmão, pessoas novas, convertidas, estão desfrutando o Senhor. Isso é muito rico, irmão. Muito rico demais. Eu vibro com esse tipo de coisa, né? Tinha muita coisa para falar aqui para os irmãos, muitas experiências. Fica para a próxima, tá bom? Mas o importante é que haja um coordenador. Esse coordenador tenha a bênção dos irmãos presbíteros, tem a bênção da igreja. Isso vai multiplicar, irmãos. Nós não podemos falar, o grupo é teu, se vira. Eu estava lá em Portugal e precisei de um negócio lá. Eu comprei um passe e lá eles chamam comboio, o trem, o metrô é metro. Eu me confundi, comprei. Aí eu fui lá trocar. Tá? O cara falou, não. Mas o que eu faço? O problema é teu. Eu falei, eu sei que o problema é meu. Você não pode me ajudar? Você só pode ser brasileiro. Eu falei, como é que você está? Nós não podemos falar, se é líder no grupo tal, problema teu, agora se vira. Não. As reuniões tem que estar sempre o coordenador. Eu estou em todos os grupos, não posso estar ao mesmo tempo, mas eu estou e uma vez por mês nós podemos conversar mais francamente, orar e dar direcionamento, como é que vai se fazer, como é que não vai fazer, né? Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Dimur, convidado pode pedir hino? Pode. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O segredo é mudar o foco. A reunião não é para nós. A reunião é para o convidado. Não é? Então, teve um grupo ali, o grupo Betel, foi até que aconteceu, eu estava nesse dia. Eles convidaram um casal, um dos grupos lá convidou um casal. Acabou meu tempo? Não. Já acabou. Então, vou responder ao irmão. Não sei se vai ter pergunta e resposta, mas eu vou responder para o irmão. O casal estava se separando, né? E foram lá. Foi lá. Só que o que acontece? O irmão que convida, ele já coloca aqui, irmãos, o casal é assim, o Zé das Couves com a Maria Chiquinha, está para separar, e o grupo começa a orar, irmão, começa a orar, e se prepara todo o ambiente. Aí o líder não é o que vai aparecer na reunião, mas ele já distribui, né? Esse que convidou é o anfitrião, porque o casal chega, ele tem que ir apresentando, cada um vai quebrar o gelo, tá bom? E o irmão lá preparou uma palavra, tá? E nós temos sempre falado que tem que ter um irmão que dê um testemunho, porque o testemunho, nesse tipo de reunião, é melhor do que a palavra. A palavra toca assim a pessoa, aí o testemunho vem, e esse irmão que dá o testemunho faz o apelo.
Irmão, essa pessoa, esse casal, se converteu ao Senhor. Amém. Numa reunião dessa. Amém. E aí, na hora do irmão falar, nós vamos cantar tal hino, eu tive um sentimento na hora. Falei, escuta, vocês que estão aqui pela primeira vez, vocês conhecem alguma música? Algum hino? Né? Percebe que é tudo em função do convidado? Amém. Não é o que eu quero. For por mim, vamos cantar. Leva tu contigo o nome de... É o meu hit. Mas, o casal falou assim, o marido falou assim, eu conheço aquela. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa. Eu falei, essa música é demais. Deus quer abençoar a tua família, a minha família. Né? Vamos todo mundo, vamos lá. Eu sei a música que eu já fui coroinha. Mas falei para eles ensinarem a música para nós. Irmão, de repente o casal estava ensinando um hino para nós, uma música para nós. Entendeu? E aí nós oramos. Irmão, que maravilha! O filho está preso, foi liberto, veio agora essa semana para casa, entendeu? E nós temos que cuidar agora. Deus vai restaurando. E agora a reunião de quarta-feira, esse casal já convidou o vizinho, mais 2 casais. Deixa eu terminar aqui, Roberto, só para. Irmão, nós vamos para a célula D, aleluia! Nós queremos até o final do ano ter 16 células D, cada célula com no mínimo 10 pessoas ali vivendo. Aleluia! Aleluia! Isso é 160 irmãos. É mais do que nós temos atualmente. Não é? Acabou, né? Deixa eu ver. Ele vai contar a história lá do restaurante. Ah, tá ok. Tá. Nós tínhamos até programado. Então fica aí. Fica aí. Podemos estender um pouco, não é importante. Esse assunto é muito importante. Nós tínhamos até pensado em abrir um pouco de perguntas e respostas, né? Então, talvez a gente vai usar uns 10 minutos para isso Se todo mundo tiver paciência e se comportar bem, depois das perguntas e respostas vamos ter o coffee break. É de Deus. Eu quero só reforçar isso que o Edmur falou dos grupos, da multiplicação dos grupos lá em Rio Preto. Eu fui essa semana almoçar num restaurante em Rio Preto, que de vez em quando eu vou, estava sozinho. E tem um garçom lá que sempre quando eu vou lá eu converso com ele, eu sei que ele é irmão, já encontrei o local de reunião. E aí conversei um pouquinho com ele, enquanto eu estava comendo, se aproximou um outro garçom, falou para mim, e aí irmão, como é que foi a reunião de jovens lá em Andeara? Eu falei, uau! E como é que você sabe? Ele falou, não, então, eu não pude ir e tal, aí eu deduzi, é irmão de Rio Preto também, irmão novo que eu não conhecia. Daí ele falou, aquele outro lá é irmão também, ó. Aí chamou um terceiro garçom do mesmo restaurante. Aí os 3 vieram ali em torno da minha mesa, nós começamos a conversar e tal. E aí eles dizendo, então nós estamos reunindo aqui em Rio Preto, nos grupos familiares, né? Aí um falou para o outro, hoje tem reunião do Canaã, né? O outro falou, tem do Bereia também, assim. Nós estamos começando a experimentar uma coisa maravilhosa de pessoas e de fruto que permanece. Amém. Então, dentro dessas estratégias, né, falou a questão da música. No começo nós pensamos lá, nós vamos usar violão, mas nem todo grupo tem violão. E aí nós seguimos um outro conselho que é o seguinte: proibido instrumento musical, não tem violão, violino, nada nas reuniões. Todos vão usar hoje a caixinha de som Bluetooth usando o celular, ou então o nosso videokê, né? O videokê, o nosso karaokê. Porque hoje nós temos, né, a maioria das casas tem uma televisão com uma tela grande, você põe ali o YouTube e tem os nossos hinos. Com as letras, está quase tudo ali. Então a gente escolhe de antemão, prepara. E por que então não usar um instrumento e usar esse recurso? Porque isso facilita a multiplicação. Deu para entender? Porque quando multiplicar e talvez outro grupo não tenha violão, tu vai falar, eu gostava mais do outro grupo.
outro grupo tem violão, né? Esse aqui não tem violão. Então, nós já adotamos isso como um critério para que as pessoas não sintam, não tenham problemas na hora da multiplicação. O Wesley fez uma pergunta aqui sobre o lanchinho. Tem lanchinho, amor? Tem lanchinho. Tem lanchinho. Ó, essa é uma das coisas mais importantes do grupo familiar, tá? E nós, claro, não temos tempo de passar tudo, mas nós temos um formatozinho de reunião. O formatozinho de reunião é de 60 minutos, com tudo, ok? Com oração, com música, com compartilhar e tal, no máximo, tá? E depois desses 50, 60 minutos, nós temos o lanchinho. E no lanchinho é o tempo onde a gente convive com as pessoas, compartilha, elas se abrem, né? Por exemplo, no grupo familiar nosso essa semana, o casal que foi, o marido que era supostamente um pouco fechado, gente, ele abriu a vida toda dele, confessou todos os pecados ali. Ele abriu tudo, né, o que ele já passou, o que ele viveu e porque ele está na situação que está hoje e tal. Então, é muito importante esse tempo depois, porque cria intimidade. Então, grupos pequenos têm intimidade. E para que a intimidade se mantenha, ele tem que se multiplicar. Porque se ele cresce, se ele incha, se perde essa característica que é da intimidade. Tem algumas perguntas? Opa, amém? Tem oferta. Outra pergunta? Os grupos podem fazer confraternização entre os grupos? Ok. Olha, A primeira pergunta é sobre oferta. se tem oferta. Nós não entramos nesse o grupo está mais focado em ganhá-lo. E evitamos qualquer coisa que possa perdê-lo nesse momento. Porém, o que acontece? Esses garçons que o Valmor falou, às vezes eles podem às vezes ir na reunião da igreja uma vez por mês, que é o dia da folga do final de semana. Mas durante a semana ele tem folga, um na segunda, outro na terça, aí eles sabem onde tem os grupos, eles estão amando a palavra. E eles estão ofertando lá, né? Eles vão ofertar no local de reuniões, na caixinha e tal. Tem grupos aí que a gente conhece que o dízimo é tirado dentro do... Eles têm todo um arranjo, o líder tem um relatório grande para fazer a cada reunião, controle. Nós queremos montar uma história de sucesso. Porque às vezes o que acontece? Tem irmãos que falam, mas isso veio da religião. Eu falo, não. Né? Era nosso, foi para lá, agora nós estamos pegando de volta. Entendeu? Não vai dar certo na igreja, porque senão os irmãos vão achar que então é melhor ir para cá, é melhor para lá. Não, é melhor ficar aqui. Se a coisa for bem conduzida, vai fidelizar. Vai aumentar a fé do irmão na vida da igreja. Né? E eles veem a nossa alegria, porque quem está servindo, irmão, é uma pessoa alegre. Onde você está? Uma coisa importante. O que acontecia? A gente tinha medo de falar para a pessoa nova duas coisas. Primeiro, do batismo. Vamos falar do batismo. O cara ficava lá no grupo familiar 1 ano, nunca ouviu do batismo. Aí ele ia embora. Né? Ou outro falava do batismo, batizava ele, porque batismo na cabeça dele vincula aquela religião. Então aqui, depois de 2, 3 reuniões, já falamos do batismo. Amém. Eu esqueci a outra coisa, mas esqueci. Bom, então... Assim, a irmã você perguntou. pode juntar os grupos. Olha, isso aí, nós temos o privilégio de ter uma chácara, não é? Mas pode fazer no local, pode ser na praça, pode ser numa casa que tem irmãos que tem casas, você convida. Muito bom. Excelente. Fala para o Valmor me convidar. Admir, acho que você queria falar batismo e igreja, né? Batismo e oferta, batismo e igreja. Que duas coisas. Quem se converte no grupo, irmãos, nós chamamos de falar que nós somos da igreja. Isso. E percebe? Não, quem se converte no grupo, lá pela 4ª reunião, já tem que saber que aquilo é uma célula, um grupo familiar, célula da igreja. Amém.
Teve um grupo lá, que reuniu num condomínio. Depois de 2 anos, a família voltou para o catolicismo. Aí eu fui lá ver, conversar. Ah, não, nunca falamos para eles. E como é condomínio, é mais comum, ficaram lá. Então, é bobagem, é enganação, achar que nós vamos ofender as pessoas falarem de batismo. E falar da igreja, da vida da igreja. Amém. Agora, quando a pessoa vir para a reunião, tem que ser a reunião, né? Não é? Queimar no espírito. Louvar o Senhor. Ter irmãos que conduzam. Irmão, tem que ser uma festa, porque senão ele vai e estraga lá o que foi feito. Grupo familiar é para introduzir pessoas na vida da igreja. Quando vai multiplicar, vai separar esse grupo, não dá problema? Não, no modo antigo dá problema. Por quê? A gente fica... A pergunta é, na hora de multiplicar, se tem problema na hora de multiplicar. O que acontece, esse é um modelo novo. O que acontece nesse modelo? É que o líder, toda reunião, ele tem que estar falando, ou durante a semana, ou na reunião, que é o seguinte: olha, começamos uma reunião nova hoje. Pega lá, vamos lá, né? Grupo Caminho. Nós estamos começando a reunião hoje. Hoje, que dia que é? 18 de maio. Até 18 de maio do ano que vem tem que ter, nós vamos para 2 grupos. Mas sabe o que acontece? Em 6 meses está multiplicando. Amém. O grupo, ele tem que entender que aquilo dali não é eterno. A multiplicação é a vitória do grupo. Isso. Então, se já no começo, aí depende, sabe do quê? Do treinamento da liderança. Se o líder está claro daquilo, entendeu? Ele passa para o grupo. Se ele não está claro, lembra que eu falei da célula sã? Ela multiplica 2 células sã. Uma célula defeituosa multiplica 2 com defeito. Se o começo é bom, que nem uma coisa que nós tentamos lá uns 10 anos atrás, marcamos uma reunião geral na chácara com todos os irmãos e fizemos vários grupos familiares. Não funciona. Se você não começar corretamente, como é que quem falou aqui da raiz? A raiz é sã, não é? Vai produzir fruto bom. Não é? Então tem que começar, irmãos, dá vontade de acabar com tudo, começar tudo novo, mas não pode. A igreja tem os grupos, você vai começando aqui, e isso vai fazendo assim, ó, né? De uma maneira muito rica e orgânica. Em Limeira nós denominamos Projeto Crescer. Então todo grupo familiar que vai no espírito da multiplicação, está dentro do Projeto Crescer. Os outros grupos familiares continuam como grupos familiares de cuidado mútuo. E o que o Edmur falou agora é muito importante. Nós temos um formatinho ali sugerido para as reuniões, tá? Então, por exemplo, 3 minutos de quebra-gelo, ler um versículo, a oração de abertura, o tempo de louvor, tá? Oração pelas necessidades. Nós temos lá a palavra, que é o tempo que nós ruminamos a palavra, 20 minutos. E ali tem passar a visão. Então, toda reunião, o líder deve passar a visão. Então, tudo que é combinado não sai caro. Então, o líder falou: gente, nós estamos aqui, nós somos uma família, somos um grupo familiar, nós temos uma meta, até o fim do ano nós vamos nos tornar 2 grupos familiares, por isso nós vamos ganhar mais pessoas, pregar mais o evangelho, etc. e tal. Então, você vai sempre passando a visão. Com relação às ofertas, por exemplo, que foi mencionado, também é uma barreira muito mais nossa do que das pessoas, tá ok? Mas realmente nós estamos segurando um pouquinho essa questão, tá? Até porque nós mesmos não estamos tão seguros de fazer isso. Mas a gente sabe que normalmente os movimentos com células, eles já começam, desde o início as pessoas já ofertam. Tem a caixinha lá na casa, etc. e tal. Então a gente pensa, né? Poxa, se eles fazem
e as pessoas ofertam e eles multiplicam, porque que o nosso caso seria diferente, né? Mas é tudo uma questão de começar bem. Então a célula começa bem, a visão é passada bem, tá? E aí as pessoas elas começam a caminhar nisso. Atualmente, se você falar para o grupo familiar, nós vamos multiplicar, capaz que metade para de reunir. Ok? Por quê? Porque a ideia, eles nunca cresceram com essa mentalidade. Ok? Então por isso é importante ser passado desde o início. Que estamos aqui e nós vamos nos multiplicar. Isso é um alvo, é uma meta, é um objetivo. Então quando eles alcançam o objetivo, na verdade eles comemoram. Então existe um misto de tristeza, mas de mais alegria quando ocorre a multiplicação. Eu acompanhei aqui na conferência a palestra do Carlos Silva e do Leno. E eles enfatizaram que eles mantêm as reuniões dos grupos num endereço só. Como é que vocês veem isso? Ok. Também nós estamos orientando dessa maneira. Normalmente o nosso grupo familiar antigo ele era rotativo, é um rodízio de casas. Okay? Nesse novo modelo, não deve ser rotativo. Inclusive porque a casa que abre é uma família que se consagra, tá? E a família que abre, que consagra a sua casa, se torna uma família anfitriã. Então, e isso é importante porque cria um vínculo com o anfitrião, que a casa dele está sempre recebendo as pessoas. E essa casa anfitriã tem que reunir certas condições. Porque às vezes quando faz rodízio, chega na outra casa, tem cachorro que late o tempo todo, ou tem muita criança, aí você não consegue ter um clima adequado para a reunião, etc. e tal. Então a casa ela é selecionada, ela é adequada para esse tipo de reunião e você não quebra o ambiente, tá? Então é realmente preferível que a casa seja fixa, não ter rotatividade de casas. Ok. Irmãos, realmente nós gostaríamos de ter muitas coisas ainda, mas vamos fazer o coffee break agora, tá? Amém? Tá bom? Vamos orar, irmãos. Amém? Aleluia. 10 minutos de coffee break depois da oração. Senhor, nós colocamos esse assunto tão precioso diante de Ti. Amém. Cada igreja aqui representada. Amém. Senhor, nós não somos nada. Amém. Somos apenas 5 pães e 3 peixinhos. Amém. Aleluia. Amém. Mas nós cremos, Senhor. Amém. Cremos pela fé. Amém. E se estamos nas Suas mãos, amém, o Senhor vai abençoar. Amém. Aleluia. Amém. Abençoe as igrejas. Amém. Abençoe os grupos familiares. Amém. Multiplica, Senhor. Amém. 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 Graças ao Senhor, na oração do Edmundo até multiplicou os peixinhos. 5 pães e 3 peixinhos, ele falou.